O Corinthians já tá se mexendo no mercado, mesmo sem poder contratar. E isso só mostra uma coisa: a situação é mais grave do que estão te contando. Eu vou te explicar agora porque o pedido do Diniz acendeu um alerta gigante dentro do clube, e como isso pode impactar diretamente o restante da temporada. E tem uma informação no meio disso tudo que praticamente ninguém percebeu. Vamos direto ao ponto. Antes mesmo de qualquer problema recente, antes de qualquer ausência, o Fernando Diniz já tinha feito um pedido claro para a diretoria: ele quer um lateral direito. E não é um pedido qualquer, é um pedido estratégico. Porque na visão da comissão técnica, o Corinthians hoje não tem segurança nessa posição. E isso muda tudo. Porque quando um técnico pede reforço antes da crise explodir, é porque ele já viu o problema chegando. E pior, mesmo sem poder contratar agora, o clube já começou a se mexer nos bastidores. Ou seja, não é improviso, é planejamento de emergência. Agora vem a primeira bomba. Esse pedido do Diniz não surgiu depois dos últimos acontecimentos. Ele já vinha de antes. Ou seja, o Corinthians já sabia que tinha um problema ali, e não resolveu. E sabe o que isso significa? Que o elenco foi montado com uma falha clara, e só agora isso tá começando a pesar de verdade. E tem mais. Nos bastidores, existe uma preocupação real com a falta de confiança nas opções atuais. Não é só questão de desempenho, é confiança mesmo. E quando o técnico perde confiança, a situação fica perigosa. E aí a coisa começa a escalar. Porque não é só a lateral direita. Esse pedido abre um efeito dominó dentro do clube. O planejamento do meio do ano já mudou. O Corinthians agora trabalha com prioridades muito claras. Primeiro, atacante. Logo depois, lateral direito. Depois, meio-campista. E ainda existe a possibilidade de buscar um zagueiro. Ou seja, o problema não é pontual, é estrutural. E enquanto isso, o time precisa se virar com o que tem, sem margem para erro, sem reposição imediata, sem solução rápida. E aí entra outro ponto importante. Se nenhuma peça atual responder até a abertura da janela, o Corinthians vai ser obrigado a ir forte no mercado. E isso custa caro, muito caro. Mas tem um detalhe nesse planejamento que pode mudar completamente o rumo disso tudo, e eu já te explico. Aqui é onde a situação fica ainda mais séria. Porque existe uma esperança interna. Se alguém surpreender, se algum jogador assumir a posição e render acima do esperado, o clube pode segurar o investimento. Mas hoje, isso é uma aposta, e não uma certeza. E aí entra o risco maior. Se o Corinthians errar de novo na contratação, o problema se repete. E o time entra em um ciclo perigoso. Contrata não resolve, precisa contratar de novo. E enquanto isso, o campeonato não espera. A pressão aumenta. A cobrança cresce. E o erro custa caro. Muito caro. Vou ser direto. O pedido do Diniz mostra que o Corinthians está correndo atrás de um problema que já existia. Não é novidade. Não é surpresa. É consequência. E agora o clube tem duas opções. Ou acerta muito bem no meio do ano, ou vai continuar apagando incêndio jogo após jogo. E isso, no futebol de hoje, não sustenta temporada nenhuma. Se você quer mais conteúdo assim, direto ao ponto, sem enrolação, se inscreve no canal porque aqui a gente fala o que precisa ser dito. E comenta aqui embaixo, você acha que o Corinthians precisa urgente desse lateral? Ou dá para resolver com o que já tem?